Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar como eu faço enxertia do abacate através do método inglês complicado. Eu já tenho outros vídeos publicados sobre enxertia de abacate, mostrando outros métodos. As principais dicas são: o meu cavalo ou porta-enxerto pode vir da semente de qualquer variedade, mas o importante é que ela seja vigorosa e saudável, como essa planta aqui. Já o cavaleiro ou enxerto, ele precisa vir também de uma planta saudável, que seja madura, que tenha produzido pelo menos uma vez. Assim, a nossa planta terá capacidade de produzir mais cedo, né? Essas ponteiras precisam ter o mesmo diâmetro do meu porta-enxerto, tá? Para que haja 100% de contato e assim maior chance no pegamento. É muito importante que essas ponteiras sejam coletadas da borda da planta, nunca do centro ou daqueles brotos que saem junto ao solo, tá? Aquilo lá não serve. E a principal característica, né, é que essa planta matriz que está fornecendo esse material produza excelentes frutos. Eu vou mostrar essa enxertia nessa distância um pouco maior, mas depois eu vou refazer uma imagem muito mais aproximada, tá bom? Então, a mais ou menos aqui 20 centímetros, eu posso fazer um corte nela. E depois desse corte, um outro corte na diagonal, tá? Começa desse lado e termina desse. Esse corte tem que ser o mais reto possível e mais plano, tá? De preferência feito de uma vez só. Tá, beleza. Agora eu vou achar uma ponteira que tem o mesmo diâmetro, tá? E fazer a mesma coisa. Essa ponteira pode ter aqui até uns 20 centímetros, tá bom? Eu vou tirar essa parte aqui que ela está um pouco irregular. Tá? Eu posso, se for o caso, medir, olha, onde começa e onde termina. Tá bom? Aí você faz uma marcaçãozinha, começa aqui e termina também ali, onde eu fiz esse corte. Então é só fazer também um corte idêntico, aquele ali numa região plana, sem defeitos, né, que seja bem redondinha. E vamos lá. Mas o importante é que comece desse lado e termine desse lado na casca, tá? E o mesmo comprimento, aí, perfeito. Agora aqui, no meu porta-enxerto, eu vou fazer um corte nessa metade, um pouquinho acima, de cima para baixo, tá? Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para mim. Um corte de mais ou menos 1 centímetro. Muito cuidado que ela é muito mole, pode acontecer corte de uma vez, né? E um acidente aí. Se eu errar, eu posso refazer, né, novamente. Aqui também, olha, tem um corte de 2 centímetros no meio, um pouquinho por lado da ponta, um pouquinho mais próximo da ponta, né, fora do meio. Eu também faço um corte de cima para baixo, aqui no caso de baixo para cima. Tá, e agora é só encaixar. Vamos dar uma conferida, ver se ficou encaixado certinho. Esse lado, se chegou no limite, e esse aqui também. Perfeito, tá tudo nos conformes, certinho. Agora eu vou passar o fitilho. Não precisa apertar muito, porque nesse método o encaixe é muito bom, né? Então é só uma leve pressão, só para manter as partes unidas.
Aí posso finalizar aqui com uma laçada. Pronto. Agora eu vou proteger com a sacolinha para o meu cavaleiro não desidratar, né? Até haver, porque precisa haver uma ligação entre os dois para que ele receba seiva. E até isso acontecer, ele tem que ser protegido para que não haja desidratação dele. É só pôr uma sacolinha e amarrar aqui embaixo. Pronto, feito. Agora eu preciso manter a rega como estava antes, tá? Não preciso alterar nada. Se eu estava regando todo dia, eu continuo. Se a cada 2 ou 3 dias, eu continuo também, da mesma forma. E a insolação, também que é uma grande questão na enxertia, né? Essa muda minha, ela precisa receber o sol da manhã. Tá? Então ela pode receber o sol das 8 ou das 9 até as 11 ou meio-dia. Tá? Eu sempre procuro evitar o sol da tarde, que é um pouco mais forte. Mas ela precisa receber pelo menos 2 a 3 horas de sol. De preferência, o sol menos intenso da manhã. Bom, vamos lá. Agora eu quero mostrar com a imagem bem mais aproximada, porque eu acho que isso é muito importante para quem está assistindo o vídeo. Fica mais claro, né, e dá para entender certinho como que funciona. Muitas vezes a imagem à distância esconde algum detalhe muito importante, né, e observando o que acontece bem de perto, alguma dúvida pode ser sanada. Tá? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Como é uma outra situação, né? Vamos imaginar assim. Essa parte aqui é o meu porta-enxerto, o meu cavalo. Vamos imaginar que ele está aqui no vasinho, olha, está aí, no vaso. E eu fiz aquela decepa, certo? A 20 ou 25 centímetros de altura. Depois da decepa, eu fiz um corte inclinado, que eu vou fazer agora. Não tem muito segredo nesse corte, né? Pronto, olha. Corte inclinado. Vocês podem observar que começou desse lado e terminou aqui, olha. Aparecendo a casca, ok? Esse é o nosso porta-enxerto, é a plantinha lá que está na terra. E esse é o cavaleiro. Esse aqui também é conhecido como cavalo, né? E esse é o cavaleiro, ou enxerto. É o pedaço que eu coletei de uma planta adulta, já produtiva, né? No nosso caso, o abacateiro. Eu vou fazer o mesmo corte, tá? Como eu falei, pode marcar assim, para que haja um encaixe perfeito. Então, eu marquei aqui, então eu vou começar o corte aqui e terminar do outro lado na casca. Pode observar que ficou torto e não terminou na casca. Então eu vou refazer, começando lá de cima de novo. Pronto, agora ficou reto e terminando na casca. E vejam, mesmo comprimento. Ok? Então, no nosso cavalo, que é a planta que está no chão, eu vou medir mais ou menos o meio, tá, do corte, um pouquinho para cima. Eu vou fazer um corte assim, olha. De cima para baixo. Esse corte pode ter 1 centímetro, 1,5 centímetros ou até mais, tá? Dessa forma assim, ó. Perfeito, eu vou fazer a mesma coisa no nosso cavaleiro ou no nosso enxerto, ó. Meio, em direção à ponta, tá? Olha, aqui está o meio, então eu reduzo o comprimento em direção à ponta, para cá, ó. Tanto do cavaleiro quanto do cavalo, tá bom? Então vamos lá. Olha, tá? Mesma coisa. E agora eu faço o encaixe. Vou tentar aproximar mais ainda a imagem. Eu faço o encaixe dele dessa forma assim, ó. Tá? Olha aí.
Aqui, vou encaixando, encaixando. Pronto. Tá? É interessante, se for possível, que aconteça isso. Veja aqui. A ponta, deixa eu tentar erguer aqui, ó, coincidiu, tá vendo? Com essa casca aqui, ó, as duas cascas. Isso é excelente, porque é através da casca que é feito a conexão e a ligação, tá? Aqui também, ó, vocês podem observar aqui, essa casca coincidiu certinho ali, ó. Isso não é fácil, tá? Não é fácil acertar assim de primeira, e por isso vocês podem calcular o corte um pouquinho a mais, tá? Que se houver um erro, é só refazer. Tá? E agora é só colocar o fitilho aqui, dando uma ligeira apertada. Tá? Esse aqui eu estou utilizando galho de manga, é um pouco mais duro e mais grosso. Tá? Mas no abacate, naquela espessura de até, eu não comentei, né, qual é o diâmetro, de 8 milímetros até 10 milímetros, ele é bem macio, a aproximação aqui vai ser mais fácil. Tá? Então, fitilho eu não vou mostrar como se coloca, né, porque é muito simples. É uma fita aí de 1 centímetro, começa a enrolar de baixo para cima, vai sobrepondo, tá? Eu tenho outros vídeos no canal mostrando, aí finaliza em cima com a laçada, tá? Muitas vezes, né, a gente finaliza embaixo, mas é porque subiu e voltou, tá? Mas pode finalizar numa passada só em cima. Pronto, olha, é isso aqui, ok? Ficou bem entendido? Qualquer dúvida, comentem aí, tá? E depois a sacolinha, que vem de cima para baixo, amarrado um pouco abaixo do ponto de enxertia. Eu vou mostrar assim como se põe fitilho, porque senão o vídeo vai ficar incompleto, né? Então vamos voltar lá na nossa imaginação aqui. Aqui está a planta e aqui está a parte da terra, né? Então essa parte aqui é a parte de cima. Eu vou inverter o nosso vaso aqui, porque fica mais fácil eu enrolar com a mão direita, tá? Então, aqui é o vaso, aqui é a planta que está na terra e aqui a ponteira. Então eu vou fazer o seguinte, um pouquinho abaixo, de onde começou a enxertia, ó, fitilho, pode ser feito de saquinho de açúcar, saquinho de arroz, funciona muito bem, ok? Desde que ele permita que essa leve esticada aqui, tá? Aí você pode utilizar uma leve esticada para tensionar um pouco, aí começa enrolando assim. E olha, eu vou sobrepor meio fitilho, tá? Sobre o outro, olha aí. Eu não posso deixar muito longe e nem muito em cima também, tá? Eu posso fazer assim, eu devo fazer assim, olha. Sobrepondo a metade, vocês estão percebendo ali? Olha, vai sobrepondo, enrolando com uma leve pressão. Olha aí. Assim não fica espaço, e aqui eu posso fazer a laçada. Passar aqui por aqui e puxar, tá? Se tiver mais fitilho, pode retornar, tá? Dessa forma não fica espaço para entrada de ar e nem para entrada de água, ok? Depois de algum tempo o enxerto pegou, está com uma brotação muito bonita. Aí vejam novamente o ponto da enxertia. E já está aclimatado também. A aclimatação é a retirada do saquinho, que deve ser feita gradualmente e da seguinte maneira. Depois de feita a enxertia e colocado o saquinho de proteção, após algum tempo vão aparecer as primeiras brotações do enxerto. Quando essas brotações atingirem 3 a 4 centímetros, eu já posso iniciar o processo da aclimatação, que consiste em cortar um cantinho do saquinho, tá? Para que haja uma troca desse ambiente, dessa umidade, né? Por isso que tem que ser feito de forma gradual. Se eu retirar esse saquinho de uma vez, sem dúvida eu vou acabar perdendo o enxerto. Tá? E depois de 4 a 5 dias eu posso aumentar o corte, né, o tamanho dessa entrada de ar, assim. Aguardar mais 3, 4 dias e depois o saquinho pode ser retirado em definitivo. O fitilho não tem um tempo fixo, específico para ser retirado, porque ele depende muito do desenvolvimento da planta.
né, da época do ano, da adubação, do vigor dessa planta. Então isso pode variar. Eu costumo retirar quando eu percebo já um estrangulamento nessa área da enxertia, que é quando o cavalo está com um diâmetro um pouquinho maior do que esse ponto. Dá para perceber uma pressão no plástico e essa é a hora de retirar o fitilho, que tem que ser retirado com cuidado. Só passar um estilete do lado ali e retirar. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Não esqueça de se inscrever, clicar no sininho e depois em todas, para você ser notificado quando eu postar novos vídeos. Não esqueça também de clicar no like, isso ajuda muito a divulgação do vídeo. Ok? Valeu, até a próxima.